Meus amigos, Lupa na Corrupção, eu, professor Luiz Flávio, e o Roberto Liviano, doutor em Direito Penal e presidente aqui, desse instituto, Instituto Não Aceito Corrupção. Ele preside isso e está aí firme. Nós somos do Quero um Brasil Ético. As duas entidades juntas, nós temos batalhado para que o Brasil seja um Brasil diferente, um Brasil distinto do que a gente está vendo aí, com tanta corrupção, tanta corrupção. Então, a lupa são temas que a gente vai lá e pesca desses assuntos todos, dá uma pescada. Por exemplo, uma primeira lupa. Minha primeira lupa é assim: Temer disse que não entendia quais eram os objetivos da gravação do Joesley. E são objetivos subterrâneos. Na verdade, subterrâneos são os acordos e os conchavos que eles andam fazendo contra o Brasil. Subterrânea, neste caso, é o que? Esse ardil, este conluio, esta perversidade de todos eles roubando 600 milhões por dia. O encontro foi subterrâneo. Talvez aí o Temer tenha exatamente feito uma descrição. O encontro foi no porão do Palácio da Alvorada, à noite, lá à noite, altas horas da noite. Isso sim, isso que é subterrâneo. É neste sentido que nós então devemos trabalhar essa expressão do Temer. A gravação trouxe crise para o Brasil. Não foi a gravação que trouxe crise para o Brasil. A gravação revelou uma pouca vergonha que está instalada no governo brasileiro. O que traz crise para o Brasil é a corrupção. A comprovação de tudo isso não traz a crise. A crise já existe antes, né? Em suma, não podemos culpar o policial que foi ao local dos fatos e encontrou o cadáver. O cadáver existe, então o responsável pelo cadáver é que tem que ser punido, sancionado. Não é o policial que descobriu o cadáver. Então, está aqui com a gente muita gente: Túlio Augusto, Nivaldo Oliveira, todo mundo aqui participando firmes, né? Então, esta é a minha primeira lupa, que as desculpas dadas pelo Temer foram desculpas que não convenceram ninguém. Vamos lá, Roberto Liviano, qual é a sua primeira lupa? Pessoal, boa tarde, é um prazer estar com vocês, com o Luiz Flávio aqui, nesse Lupa na Corrupção. O primeiro tema que eu trago aqui, o país vem debatendo a questão deste acordo que foi celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a JBS, os irmãos sócios da JBS. E todo mundo se pergunta: por que esse acordo foi celebrado? O Ministério Público poderia celebrar um acordo dessa envergadura? Será que esse acordo não foi brando demais? É possível conceder a esses irmãos imunidade? Será que essa situação não gerou a eles uma generosidade excessiva? Aí é importante lembrar o seguinte: o Constituinte 88 criou um modelo que dá ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública. Cabe ao Ministério Público a questão do exercício da ação penal. A ação penal, a titularidade da ação penal, ela cabe ao Ministério Público. Inclusive é bom lembrar que recentemente, naquele debate sobre o abuso de autoridade, afastou-se a possibilidade da ação penal privada, que era algo absolutamente descabido, porque nós íamos implantar a ideia da vingança, das pessoas que eram os suspeitos, os criminosos, virarem pseudo-vítimas. Então, nós temos aí, quem deve cuidar da responsabilização penal é o Ministério Público. Quem tem a visão panorâmica dos fatos e quem tem que propor esses acordos e encabeçar esses acordos é o Ministério Público. Para quem está de fora, para quem não acompanha os fatos, para quem não conhece os processos, é muito difícil fazer um juízo de valor, porque não conhece esses elementos. Portanto, cabe ao Ministério Público, que está oficiando nestes casos, fazer esta análise. Acho que seria de bom tom, sim, e acredito que nos próximos dias, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, trará mais informações a respeito disso. Eu acredito que isso
será feito pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot. Mas é importante que se assente isto, que cabe ao Ministério Público, no caso ao Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, celebrar esses acordos penais, porque o exercício da ação penal pública cabe ao Ministério Público nos termos do artigo 127 da Constituição Federal. Isso está nos acompanhando aqui, ó, Nivaldo Mirinzinha, Tamara Andrade, Liliane Iglesias, Eliana Jung, Maria Barella, todo mundo sintonizado, então conosco aqui no nosso Lupa na Corrupção. São flashes, são temas que a gente traz aqui para debate. Eu acho até, Roberto, que no que toca a essa, tem muita coisa ainda por revelar. Esse cara gravou muita coisa, ele gravou muito mais que Temer e Aécio, deve ter mais coisas aí para gravar, até porque o prêmio para eles foi um prêmio muito considerável, né? Eliana, Maria, Stanley, Wilson, Lúcio. Bom, minha segunda lupa, muita gente está dizendo que esta delação dos irmãos deveria ser anulada, porque houve um conluio entre polícia, Ministério Público, eles, e saíram gravando pessoas. Isso tudo foi dentro de uma ação controlada. A ação controlada foi determinada por Fachin. Logo, não há nenhum impedimento, nada de fazer o que se fizeram. Está tudo dentro da lei. Desde o momento em que Fachin autorizou uma ação controlada, filma tudo, grava pessoas, tudo é permitido. Está na lei brasileira a ação controlada. Esse conluio, estão chamando de conluio, foi uma combinação de pegar os larápios que estão danificando o erário, o dinheiro público, né? Então é isto sim, não tem nada de conluio que vai anular. Por este motivo não anula não. Então eu sou contra essa história de anular e difundir esse discurso de que tudo vai anular. Não, tudo. E a gravação feita com Temer foi antes da ação controlada. Porém, uma gravação quando envolve teus interesses, o Supremo diz que tem valor jurídico. Portanto, meu caro, não estou vendo nenhuma nulidade em tudo isso. Goya está aqui com a gente, Maria Aparecida, Almeri, Wellington, Batista, todo mundo aqui sintonizado. Vamos que vamos, esta é a minha segunda lupa então. Não vejo nulidade nada disso, porque o Fachin autorizou as ações. Roberto, sua segunda lupa. Muito bem colocado, e sempre lembrando que uma conversa que alguém mantém com terceira pessoa, essa pessoa tem todo o direito de gravar, e essa prova, a utilização dela é absolutamente lícita. Existem esses mitos de que essa prova não é válida. O que você não pode é gravar conversas de terceiros. Se você participa da conversa, naturalmente que esta conversa pode ser utilizada. A minha segunda lupa é justamente a pergunta que todos estão fazendo. O que vai acontecer com Michel Temer? O que vai acontecer? Qual será o desfecho dessa história? Na semana passada, o jornalista Ricardo Noblat publicou no seu blog uma notícia anunciando que ele renunciaria, inclusive dizendo o horário que ele apresentaria este pronunciamento de renúncia, mas o presidente Michel Temer negou que fosse renunciar, inclusive reafirmou que ele fosse renunciar e tem reafirmado isso. É bom lembrar que em 1990, Fernando Collor fez a mesma coisa. Ele também discursou dizendo que não renunciaria, reafirmou que não renunciaria e ao final renunciou, né? A verdade é que os movimentos que são percebidos são no sentido de que os partidos da base aliada do presidente Michel Temer aos poucos estão minguando. PSB saiu, PSDB dá sinais claros que não permanecerá na base de apoio, os titulares de cargos de ministérios estão saindo. Portanto, um governo que já não tinha popularidade, agora vê a sua base de sustentação ruir. Ele pode ou não renunciar, isso é uma faculdade dele. O grande problema é o seguinte: a cada dia que o país vive nesta situação, perde bilhões. A economia, diante dessa instabilidade, perde bilhões.
Os países têm grande dificuldade em fazer negócios com o país, porque dificilmente vão investir num país que vive uma situação como essa. Portanto, a cada dia que essa situação de instabilidade ela continua, nós temos esse prejuízo. O fato é que nós temos pela frente aí, no dia 6 de junho, agendado o julgamento do TSE, que pode, eventualmente, colocar um ponto final nessa história, e podemos ter a reedição do que aconteceu com Dilma Rousseff, em que o Congresso Nacional colocou um ponto final nessa questão da presidência, estabelecendo o processo de impeachment, ou ele pode renunciar. Houve uma requisição de inquérito pela prática de crime comum, ou seja, o presidente Michel Temer está com problemas. Problemas gravíssimos, e nós brasileiros com 1 milhão de problemas. Em decorrência dos problemas dele.